Então, agora já são quase 10h15, tá? Então, eu já estou aqui na página do YouCat já, para a gente fazer nossa partilha sobre catecismo. Vou aguardar mais um pouquinho para a gente fazer uma oração inicial. Então, se tiver alguém aí, já dá sinal, coloca alguma coisa aqui para a gente saber que vocês já estão aí, tá bom? Eu vou aguardar um pouquinho para o pessoal entrar, tá? Tudo bem. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já estiver aí, só avisa, por favor. Se alguém já esti
Então, oi, Enilde. Enilde já está aqui já. Quem mais está aqui? A Cris também. Peraí. Tá, vocês estão na janela do Face. Tá, estou conseguindo ler vocês. Tá, quem já se manifestou que está aqui é Enilde e a Cris. Tá bom? Ver quem mais está aqui. Tá? Bom, só avisando o pessoal, depois vocês tentem avisar aí também. Felipe Junamar, tá dando boa noite para todo mundo aí. Bom, vocês estão vendo, né? Viviane, tá bom. Vocês estão ouvindo bem? Dá um sinal para mim se o som estiver bom, se tem que falar mais alto, se está bom assim. Tá? O som tá bom? Então tá bom. Olha só, gente, vocês avisem aí, por favor, que eu vou fechar a página do Facebook, tá? Por quê? Para ficar mais leve, né? Então, só vou responder uma pessoa aqui que tá... Peraí, deixa eu achar aqui, peraí. Bom, depois eu respondo, que agora não vai dar. Tá todo mundo com o catecismo aí na mão, ó? Tá? Tem que estar com o catecismo na mão aí, senão... Tá bom. Bom, a gente vai começar então, né, fazendo uma oração inicial e pedindo a Deus que nos abençoe, que envie seu Espírito para nos conduzir e que esse seja um momento de oração de fato, né, um momento de estudo, de aprofundar o conhecimento do nosso catecismo, como é desejo do Santo Padre, porque é desejo de Deus, por isso é desejo dele, né, sem dúvida. Né? Então vamos invocar o Espírito Santo, cada um aí da sua casa, do seu quarto, onde vocês estiverem, né, leva o seu coração a Deus, né, onde dois ou mais estão reunidos, Deus está presente em meio deles. Né? Então é uma coisa curiosa, né? Essa nossa forma de estarmos reunidos. Né? E pensar que Deus está entre nós dessa maneira, né? Como é isso, né? Então vamos fazer a oração invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre do mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação, segundo o mesmo Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Amém. Aqui já botaram amém. Aqui. Vocês viram que embolei no final da oração, né? Acho que eu fiquei nervoso, tá? Olha só.
Antes aqui, algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente ter presente para fazer esse nosso estudo. Primeiro, além do YouCat, eu estou aqui também com o catecismo, tá? Catecismo, esse aqui é o catecismo normal, tá? Catecismo, é porque a capa dele, eu fiz uma capa diferente, ó. Ficou legal, né? Ó, tá dando para ver aí? Ó, o que é o pai, ó. Pera aí, aqui, deixa eu botar aqui. Não, aqui o pai. Ó, o pai, aquele quadro do Michelangelo, né? Ó, colocando, né? E Adão do outro lado, né? Ó, olha lá. Bonito, né? Ficou legal, né? Então, mas é o catecismo normal, tá? Ó, tá? Catecismo da Igreja Católica. Esse aqui, o nosso. Então, isso aqui é um instrumento também que a gente tem que ter para ler o YouCat, né? Exatamente. Então é bonita essa imagem, né? Muito bonita. E é o amarelinho ou o pretinho também, que é o mesmo catecismo, né? E o pequeno e o grande, é bom a gente saber essas coisas, né? Para formar as pessoas. Aquele catecismo pequenininho desse tamanho e aquele maior, qual a diferença deles? Só o tamanho mesmo. É o mesmo texto, é só a letra que é maior ou menor. Esse catecismo aqui, primeiro que ele é muito bom, tá? Muito bom esse catecismo, é muito bem feito, o conteúdo dele é muito bom. E ele vai nos ajudar muito para a gente fazer o nosso estudo. O YouCat é bom, é conveniente que nós façamos sempre nos reportando ao catecismo. E o próprio YouCat faz isso, a gente vai ver isso, acho, ainda hoje. Outra coisa, a Bíblia, a palavra de Deus. Tá? Então, Bíbliazinha na mão também vale a pena ter perto assim a mão se precisar. Né? A gente ter a Bíblia. Essa Bíblia é a mesma coisa, eu que fiz a capa, né? Ó, tá vendo? Essa aqui a capa é o Pantocrator, né? Ó, Jesus, tá vendo? Jesus, olha só, ele com a palavra na mão, olha. Com a palavra na mão e na outra mão, a posição, olha a mãozinha dele. Posição, vocês estão vendo a mão dele? Não. Tá vendo? Vocês estão vendo a mão de Jesus ou não? Ele está com a mão assim, ó. Não sei se dá para ver direito, né? Ele está com a mão assim. Por quê? Qual o sinal? Não, acho que não vai dar para ver direito. Aqui, ó. Tá muito pequenininha a mão. Aqui, agora deu para ver, ó. A mão de Jesus, tá vendo? Deu para ver. Então, a mãozinha de Jesus assim. Isso aqui era o sinal de alguém que queria pedir a palavra, né? Alguém que tinha autoridade e que ia dizer, ia dar uma palavra. Então, fazia assim. Então, esse aqui é o nosso Senhor, com a Bíblia na mão, ele que é a palavra e como quem vai falar algo. Né? Por isso eu escolhi para colocar aqui na capa. Aqui atrás, a cruz de Nosso Senhor, um ícone também da cruz de Nosso Senhor. Para mostrar que o Cristo é o mesmo, morto e ressuscitado. Então, são dois lados da mesma moeda. Ó, Jesus é um só. Cristo, morto e ressuscitado. Ele é a verdade, ele é a palavra. Então a palavra não é só, a verdade não é só Cristo morto, nem só Cristo ressuscitado. É Cristo morto e ressuscitado. É essa passagem, essa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, né? Foi imolado, né? Essa festa maior nossa. Então, é o Cristo morto e ressuscitado. É ele que passa da morte para a vida, vence a morte e nos dá a vida eterna. Então, são dois lados da mesma moeda, né? Por isso eu fiz a Bíblia assim. E aqui na lombada eu coloquei uma frasezinha. Qual o versículo que eu escolhi? Eu escolhi esse aqui. Podia escolher um monte. Escolhi esse aqui, ó. Vocês veem aí, ó. Ó. Vê aí. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras jamais passarão. Bem apropriado, né? Para colocar aqui, isso aqui não passa. Tudo passa, todas as coisas passam, tudo muda, né? Mas isso aqui não muda. Mas essa Bíblia aqui é a Bíblia normal, a Bíblia de Jerusalém, tá? Então deixa eu abrir aqui, pra vocês verem. Tá? Bíblia de Jerusalém. Olha aí. Tá bom? Ó.
Bíblia normal, igual de vocês. Quem prefere Ave Maria? Ó, Bíblia do Peregrino. Muito boa essa aqui também, essa aqui é grande, mas é boa. Então a gente procurar ter isso próximo, tá bom, gente? Então pelo menos o catecismo normal, tá? E a palavra. E aí assim a gente vai partilhando um pouco. A Teb é boa também. Boa Bíblia, tá? Teb tem uma boa tradução. Não tem problema não. Outra coisa curiosa, e que eu não sei se vocês sabem também. Tá ouvindo daqui de longe, vocês ouvem também? Ouvem, né? Que aí fica mais... Estou tentando me ver aqui, não. Tá. Olha só, esse aqui é o YouCat que a maioria ganhou lá em Madrid, que está em espanhol. Espanhol. Né? E não vamos virar à noite não. Tá bom. E aí, eu tô também com o YouCat em português, ó, português. Olha aqui, ó, português. Peraí, deixa eu botar aqui. Ô, luta, gente. Peraí que tá duro aqui, peraí. Pronto, YouCat em português, né? Quem é que tem espanhol, quem é que tem português? Eu tenho os dois aí, tá? Foi mal aí, né? Desculpa, aí tirei onda, tá? Ó, um eu ganhei, o outro eu comprei. Não tá barato, R$40. Minha, você não tem problema. Você acompanha a gente e compra, mas vale a pena comprar, tá? Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, gente. O catecismo é um pouco diferente em português e em espanhol. Então, a gente precisa estar atento a isso para fazer nosso acompanhamento, nosso estudo aqui. Pode acontecer em alguns momentos dos comentários e as respostas serem diferentes. Então, sem problema. Não é que são totalmente diferentes, mas existem nuances. Existem variações entre um catecismo e outro. Isso a gente já percebeu claramente. Já tinha visto isso. Outro dia eu estava conversando com o padre Demétrio também. Ele constatou isso, a gente viu. E o que acontece é isso, quer dizer, o catecismo, quando ele é traduzido, ele passa pela conferência episcopal e eles vão fazer, às vezes, acréscimos, alterações, que existe um pouco essa liberdade de acordo com cada nação, com cada país, né? Então, existe alguma diferença. Pois é, a gente usa os dois. A resposta, cada resposta, se vocês observarem, vamos pegar uma pergunta bem do início para a gente usar como exemplo. A número 1, tá? Pergunta número 1 aqui, ó. Se a gente for pegar a pergunta número 1, ela tem uma partezinha em negrito, aqui, né? Vocês estão vendo bem? E depois, uma partezinha que continua aqui. A maioria das mudanças é nessa parte embaixo. Ou seja, essa resposta é como se fosse a resposta padrão em cima. E essa aqui é como se fosse um comentário à resposta, que aí cabe um pouco mais à conferência episcopal. Ou seja, as variações a gente tem observado, não sei se isso é lei, mas é uma regra, que elas têm vindo mais aqui na parte de baixo, na segunda parte das perguntas. A parte em negrito é como se fosse a resposta rápida, oficial, clara. Depois tem um comentário. Os comentários é que variam. Outra coisa que variam as citações nas laterais. E também as fotos. Curiosamente, as fotos também variam, né? São todas muito bonitas. A apresentação dele é muito legal, né? Para os jovens. Muito legal. Sobre as citações, vale a pena a gente ver. Aqui no início, logo no início do catecismo, tanto em português como em espanhol também tem, tá aqui, né?
espanhol, português. Os dois aqui nós temos, ó, tá? Os dois. Nós temos o seguinte, as citações aqui, né? E a explicação. Então, ó, nós temos aqui um desenhozinho de uma Bíblia, porque na lateral, quando há esse desenhozinho, traz uma citação de uma passagem bíblica. Embaixo tem aspas. Essas aspas aqui são sinal de quê? De que nós temos, ó, a citação de um autor cristão, não necessariamente um santo. Isso é muito curioso, isso é uma novidade. Nesse outro catecismo aqui, a quase totalidade das citações são dos santos, que são os grandes intérpretes da Escritura, e são é o Evangelho feito vida. É o catecismo vivido, o catecismo feito de carne, são os santos. Né? Então não é de se estranhar que eles sejam citados no catecismo. Mas o curioso do Yucat é que ele traz citações de pensadores cristãos, não só de santos. E muitas vezes de pensadores até que não são católicos. Curioso. C.S. Lewis, que era anglicano, e tantos outros. Né? E aqui nós temos uma interrogação embaixo. Ó, uma interrogação que traz uma definição. Por exemplo, uma definição importante. O que é magistério? Magistério é uma definição importante. A gente tem que saber o que é o magistério. Então a gente vai ver aqui por essa definição. Vai ter uma definição de magistério. Magistério é isso, isso, isso. O que é revelação? Revelação, é importante essa palavra, revelação. Então a gente precisa saber. E aí aqui vai ter a definição de revelação, assim por diante. É legal, não precisa ser santo para falar de Deus. É um pouco por aí, né? Todos nós somos chamados a isso, mas... ou seja, nós acolhemos isso, né? E... bom, então isso. Essas são as citações, isso é importante. Vamos pegar, então, bem logo no exemplo aqui, um caso do que a gente falou. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, primeira citação bíblica que nós temos no Yucat. Aqui tem uma bíbliazinha desenhada, aqui ao lado do número 1, uma bíbliazinha desenhada. Eu estou no Yucat em português. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar importante. O Yucat em português, ele ainda é o português de Portugal. Português de Portugal. Então, vocês vão notar que tem algumas palavras diferentes, assim, que a gente não usa, ou que escrevem uma outra coisinha diferente, o jeito de escrever. Mas, sobretudo, ele teve a aprovação da Conferência Episcopal Portuguesa. São outros bispos, num outro contexto. Pode ser que o Yucat, quando venha para a tradução em português, a CNBB simplesmente encampe essa tradução portuguesa, ou seja, pegue a tradução e acolha, ou pode ser que ela faça também alguma mudança, não sei como é. Né? Mas isso é importante. O imprimatur é do cardeal patriarca de Lisboa, e assim por diante. Todo o texto dele é de Portugal, português de Portugal. Quando vier a tradução do Brasil, pode ser que haja uma outra mudança ainda, talvez nuances, e aí eu vou comprar outro Yucat, vou ficar com uma coleção. Um em espanhol, um em português e um em brasileiro, né? Português do Brasil. Tá. Então isso. Vamos ver então a primeira citação aqui que nós temos. Era aqui que nós estávamos. Eu dou, né? Boa, vamos fazer uma rifa então. Gente, olha, divulguem o Yucat nas paróquias de vocês, tá? Façam isso, façam rifas, façam sorteios, estudem nas paróquias, estimulem os jovens a ter. Eu já comprei 4 Yucat. É caro, hein? Mas deu. Aí eu comprei um para mim, um eu dei de presente para minha mãe, que ela é catequista, um eu dei de presente para a Carmen, meu pároco, e outro eu dei para minha fono, que eu estava devendo, que ela também é da igreja e tudo. O preço está caro, realmente, está R$40, com um descontozinho sai 36, está caro. Mas vale a pena a gente ter, façam um esforço.
Vale a pena, façam esse esforço. E vamos ver se o preço dá uma barateada, né? E a gente pode, de repente, botar aquela pilha também, né, nos nossos párocos, nos nossos movimentos, para dar uma subsidiada, dar uma barateada, né? Por que não? Olha, eu vou jogar um negócio para vocês pensarem. Porque depois os padres vão arrancar meu couro. Mas por que, que a nossa paróquia não compra o catecismo por R$ 40 e vende para os jovens da paróquia a 30, por exemplo, né? Porque ela está investindo nos jovens da paróquia, ela está pagando também pela nossa formação. É uma coisa para se pensar aí, né? Bom, é uma forma de subsidiar. Vamos fazer a ponte aí, Natália. Olha só, então essa aqui é a citação bíblica, né? Aqui nós temos aspas, logo abaixo. Pô, boa ideia, eu podia começar dando exemplo, pois é. Só que eu sou vigário, né? Então, bom, olha a citação de Blaise Pascal, matemático e filósofo francês, que era cristão, mas, ao que tudo indica, não morreu em plena comunhão com a igreja. Mas é um grande pensador, eu gostava muito de Blaise Pascal. Espetacular. Olha o que ele diz, Blaise Pascal. Temos de conhecer as pessoas e as coisas humanas para as amar. Temos de amar Deus e as coisas divinas para as conhecer. Uma citação de Blaise Pascal bonita, né? E aí tem aqui, então, entre aspas, e uma citação. Aqui, nesse caso, aqui, nessa página, é igual em espanhol, é verdade. A primeira página aqui, essas primeiras citações são rigorosamente iguais, essas duas que eu citei. Tá? Tanto a bíblica como a citação aqui. E a primeira definição também é igual, tanto em português como em espanhol. Logo na página ao lado, nós vamos ver aqui uma interrogação. E nós temos a definição de religião, ou de religião, lá no espanhol. Então tem lá a definição de religião. Né? Cadê o resto do povo? Somos 21 e nem todo mundo está no chat. Bom, não sei, o pessoal está chegando aí, vamos ver, né? Por religião, pode-se entender genericamente uma relação para com o divino. Uma pessoa religiosa conhece algo divino como o poder que a criou a ela e ao mundo, do qual ela é dependente e para o qual ela está orientada. Ela quer, mediante o estilo de vida, agradar ao divino e venerá-lo. Uma definição que o catecismo, o Yucat, quis dar de religião. E existem tantas outras. Então, nós vemos como ele é formado, né, o Yucat. Perguntas e respostas, todo ele em perguntas e respostas, e temos essas definições nas laterais, citações bíblicas e citações de santos. É um texto rico, um material muito bom, né, e vale a pena a gente de fato estudar e aprofundar. Mas lembrando disso, estudar e conhecer e aprofundar o Yucat sempre em contato com o catecismo, tá? E com a escritura, que é justamente o que ele cita. Tá? É justamente o que o catecismo cita, o Yucat. As citações das escrituras nós já estamos vendo aqui, nas laterais. Né? Então as citações nas laterais nós temos aqui já e vemos como a Bíblia é importante para a gente entender o catecismo. O catecismo ele nasce, a Bíblia é a fonte, a palavra de Deus, nasce a partir dali. Né? Então, a gente tem isso. E, por outro lado, nós temos também o catecismo. E aí eu queria mostrar, para a gente ver, antes de entrar ainda na introdução, a gente vai falar, dar uma palavrinha sobre a introdução, ler juntos aqui e comentar. Eu vou tirar o óculos, eu estou de óculos, eu não uso óculos quando eu estou para perto. Né? Assim está melhor para mim agora, estou vendo melhor. O que acontece? Nós temos aqui citações do catecismo e citações do próprio Yucat. Então vamos estar atentos para aprender a usar ele. Por exemplo, primeira pergunta. Vamos lá, em português, né? Por que estamos no mundo? Então já a pergunta logo já está meio filosófica. Né? Por que estamos no mundo? Cada um vai falar uma coisa. A igreja também tem algo a dizer. E a resposta é: estamos no mundo para conhecer e amar a Deus, para fazer o bem segundo a sua vontade
e um dia ir para o céu. E aí, ele traz algumas citações aqui, olha. Vamos estar atentos aqui, ó. Deixa eu mostrar bem de perto aqui, ó. Tá vendo? É 1 e 3, ou 1a3, melhor, né? 1, 2 e 3, e 3, 5, 8. O que é isso aqui? Todo mundo sabe, não é? Todo mundo já sabe o que é isso. Isso aqui são citações do catecismo. Desse catecismo. Então, essa pergunta e essa resposta estão desenvolvidas de forma organizada no catecismo, que não é por perguntas e respostas. Né? Então, é de 1 a 3 e 358. Exatamente, Lohane. 1 a 3 e o 358. Do quê? Do catecismo. Então, vamos ao catecismo. O número 1 ao número 3 e depois o número 358. O que vai dizer aqui? O número 1 do catecismo, logo após o prólogo. A vida do homem, conhecer e amar a Deus. É isso que o catecismo vai dizer, que a vida do homem é conhecer e amar a Deus. E aí ele tem esses 3 números, falando o seguinte, mais ou menos. Assim começa o nosso catecismo aqui. Deus, infinitamente bom, perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem, para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque desde sempre, em todo lugar, está perto do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a igreja. Faz isto através do Filho, que enviou como Redentor e Salvador, quando os tempos se cumpriram. Nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da sua vida bem-aventurada. Veja, eu citei o número 1. Eu citei o número 1 do catecismo. Veja como é um texto muito mais profundo, muito mais denso, muito mais completo do que o Yucat. Isso não tira o valor do Yucat, pelo contrário. O Yucat consegue resumir toda a doutrina católica. Mas a gente, sobretudo nós que estamos querendo mergulhar na fé, nós vemos que devemos nos aprofundar. E qual a matéria que nós temos para isso? O próprio catecismo, as indicações que o próprio Yucat nos dá. Então esse é o número 1. Número 2 vai continuar. Vai falar de Cristo que envia os apóstolos, vai constituir o povo de Deus. E o 3 vai falar daqueles que acolhem o chamado e correspondem a Cristo livremente. Vamos agora ao número 358. Número 358, que também é citado no primeiro número. Número 358 vai dizer o seguinte, bem pequeno, o número 358. Está falando sobre o homem. Está na profissão de fé, falando sobre o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e daí por diante. O homem criado à imagem de Deus. E aí o número 358 diz o seguinte, Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus, e para oferecer-lhe toda a criação. E aí depois tem uma citação, que é de quem? De São João Crisóstomo, grande santo da patrística, bispo de Constantinopla. O que ele diz? Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É um homem, grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem. É para ele que existem o céu e a terra, o mar e a totalidade da criação. E é a salvação dele que Deus atribuiu tanta importância que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Pois Deus não se cansou de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e fazê-lo sentar-se à sua direita. Cara, brincadeira, hein? Cara, olha esse, que é isso, hein? Que é isso? Aquela coisa que você já leu, mas aí você lê de novo, chega a dar um... né? Que barato isso aqui, né? João Crisóstomo, né? Você vê que, aliás, Crisóstomo é apelido, para quem não sabe, o nome dele era João. Crisóstomo foi um apelido que o povo deu para ele. O que significa Crisóstomo? Boca de ouro, garganta de ouro, Crisóstomo, né? Realmente o cara falava muito bem, né? O cara era bom mesmo. Santo, doutor da igreja, né? E aí ele falou isso, né? De fato, olha como ele fala do homem, né?
Então você vê que essa resposta do catecismo, tão profunda, tem a ver com a primeira pergunta aqui. Então por isso essa citação aqui. 1 a 3 e o 358. Olha lá. Beleza? Depois, no mesmo número, nós temos uma outra citação aqui embaixo. Olha aqui. Vocês estão vendo essa citação aqui? Ó. Ainda no número 1, dentro de uma setinha amarela, está escrito 285. É uma outra referência, uma outra citação. Mas dentro do YouCat. Ou seja, não está citando o catecismo fora do YouCat. Está citando aqui dentro. Então, está dizendo que o número 285 também trata desse tema. Então, vamos lá. O que tem no 285 do YouCat? Vamos ver lá. 285 diz aqui, ó. Olha que gracinha isso aqui, gente. Olha só. Olha. Que gracinha, menina dando tchau, né? Então, o que diz o 285? Diz assim, olha. O que é a eterna bem-aventurança? A eterna bem-aventurança é ver Deus e ser inserido na bem-aventurança de Deus. Né? E aí nós temos aqui o comentário depois. Em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, encontram-se alegria, vida, comunhão sem fim. Ser acolhido nele será para nós uma felicidade inexplicável e ilimitada. Céu. Essa felicidade é puro dom da graça de Deus. Deus deseja que nós decidamos pela nossa felicidade aqui na terra, fazendo bem, evitando mal. Esse é o em português. Esse é o em português. E aí depois, veja, esse número tem também os números aqui do catecismo, ó, tá? E tem também os números do YouCat. Então nós temos, em cada número que nós investigamos, que nós estudamos, nós temos citações que vale a pena ver, gente. Não vamos ficar só com o YouCat. Vamos ter o catecismo. Ah, padre, eu não tenho. Compra. Dá um jeito. Compra aí. Economiza aí. Pede. Sei lá. Vale a pena. A gente viu, a gente acabou de ler o número 1. A gente leu o número 358. A gente viu a riqueza do catecismo. O YouCat nos orienta, nos ajuda até talvez a usar o catecismo. Né? Então vale a pena. Oi, Margarete, tudo bom? Tá bom. Vale a pena. E aí a gente tem citações aqui, né, do catecismo, e aqui dentro, embaixo, dentro da bolinha vermelha com a setinha, da bolinha amarela com a setinha, nós temos citação dentro do próprio YouCat. Isso aqui, então, gente, a gente tem a citação do catecismo, do YouCat e da Bíblia nas laterais. Né? Sempre, isso tudo baseado na Bíblia. Temos citações dos santos e tudo, ou seja, isso eu acho que vale a pena a gente ver para aprender a trabalhar com o material, né? E ver a riqueza desse material para nós, ver como ele é rico de fato, tá bom? Agora, a minha ideia era a gente... Repete o que você não entendeu, Lohane? O que você não entendeu aí? Vamos repassar então. Olha só, cada número nós temos aqui em cima, após a resposta em negrito, o catecismo, citações do catecismo. Aqui embaixo, tá vendo? Sempre no final. Olha o número 3 do catecismo. Eu estou no catecismo em português. Deixa eu ver como está em espanhol aqui. Catecismo em espanhol, mesma coisa. Olha aqui. Tanto o número 1 aqui, ó, tem uma citação aqui embaixo, ó, 285 aqui, ó. Tá vendo? Dentro de uma bolinha amarela. O número 3 tem uma bolinha amarela e alguns números aqui também, ó. 5, 281 a 285. Tá vendo? Isso aí é citação interna, dentro do próprio YouCat, um número citando outro número. Né?
E nós temos as citações bíblicas nas laterais e também as citações dos santos e as definições, onde nós vemos uma interrogação. Então assim a gente vê a riqueza do YouCat, do nosso catecismo jovem, detalhe de carinho da igreja a nós, né? Todos nós jovens, né? Eu me incluo aí também, né? Então tá bom. Agora, a minha ideia qual era? Era passar um pouquinho a introdução, ler e comentar um pouquinho a introdução, e depois a gente dá uma olhada na organização, como está organizado o YouCat, como ele foi organizado. Tá bom? Bom, a gente tem ainda algum tempinho, então acho que dá tempo da gente ler. Eu estou pensando em fazer isso, em ler toda a introdução. O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena ou não? Acho que eu vou levar um pouquinho mais de 5 minutos lendo. O que vocês acham? Se manifestem aí. Ou a gente não precisa ler? O que vocês acham? Sim, vale a pena. Vale. Então tá bom. Bom, eu vou ler em português, claro. E quem tiver com o catecismo espanhol vai ver que o texto é o mesmo. Então é até melhor, porque de repente alguma palavra que vocês não sabem. Vamos ler em português então. E, eventualmente, se eu sentir muita necessidade, eu interrompo. Pode ser para fazer algum comentário ou não? Ou a gente lê direto e depois comenta? Lê direto, depois comenta? Ou interrompe no meio? Bom, vamos lá então. Está aqui logo no início. Né? Tem o Papa aqui com uma jovem aqui. Né? E aí começa aqui o catecismo. Assinado pelo Santo Padre, o Papa Bento XVI. Né? E isso, né? Então, vou começar lendo o texto aqui, vocês vão me acompanhando aí, então. Hoje recomendo-vos ler um livro invulgar. É invulgar pelo seu conteúdo e também pelo modo como surgiu. Gostaria de vos contar um pouco sobre como este livro surgiu, porque logo ficará claro o que ele tem de especial. Digamos que ele nasceu de uma outra obra, cuja gênese remonta aos anos 80. Tanto para a Igreja como para a sociedade mundial, era um tempo difícil, em que eram necessárias novas orientações para encontrarmos o caminho do futuro. Após o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965, e numa situação cultural alterada, muitos já não sabiam ao certo em que os cristãos realmente acreditavam, o que a Igreja ensinava, e se ela, no fundo, podia ensinar algo. E como tudo isto se inseria numa cultura alterada pelas bases. Não foi o cristianismo ultrapassado enquanto tal? Pode hoje ser-se crente com a razão? Estas eram questões que até os bons cristãos se colocavam. O Papa João Paulo II tomou então uma resolução audaz. Decidiu que os bispos de todo o mundo deveriam escrever um livro em que pudessem apresentar tais respostas. Ele confiou-me a tarefa de coordenar o trabalho dos bispos e fazer com que, dos seus contributos, surgisse um livro, um verdadeiro livro, não uma composição de diversos textos. Ele deveria ter o título antiquado de Catecismo da Igreja Católica, mas deveria ser totalmente excitante e novo. Deveria mostrar aquilo em que a Igreja Católica hoje crê e como se pode crer razoavelmente. Fiquei assustado com essa missão. Tenho de confessar, duvidei de que isso fosse execuível, pois como seria possível que autores espalhados por todo o mundo compusessem juntos um livro legível? Como poderiam pessoas que vivem em diferentes continentes, não apenas geográficos, mas também intelectuais e espirituais, conseguissem juntas um texto que tivesse coesão interna e fosse compreensível em todos os continentes?
Ocorreu também que estes bispos deveriam escrever não simplesmente como autores individuais, mas também em contato com seus irmãos no episcopado, com as igrejas locais. Tenho de confessar, ainda hoje continua a parecer-me um prodígio que esse plano tenha resultado. Deixa eu fazer um parêntese antes de concluir a leitura aqui, de continuar a leitura. Olha o que ele diz, que o catecismo, esse catecismo, né, o catecismo da Igreja Católica, foi escrito com a contribuição, com a consulta aos bispos do mundo inteiro, e não para que eles escrevessem pessoalmente, mas para que eles consultassem seus assessores, seus professores, teólogos, né, os demais. Ou seja, é uma obra da igreja como um todo, é uma obra colossal. Né? Vamos voltar aqui. Né? Cerca de 2 ou 3 vezes por ano, durante uma semana inteira, encontrávamos-nos para discutir apaixonadamente cada uma das partes, que entretanto iam crescendo. Sem dúvida, o primeiro passo foi determinar a estrutura do livro. Deveria ser simples, para que os vários grupos de autores que nós fixamos pudessem assumir tarefas claras e não tivessem de inserir à força suas declarações no sistema complexo. Trata-se precisamente da estrutura que encontrais neste livro. É simplesmente retirada da experiência catequética secular. Olha aí, a catequese secular da igreja. Né? 4 partes. Em que cremos, como celebramos os mistérios cristãos, a vida em Cristo e como devemos orar. Não quero narrar agora como lentamente nos debatemos com a totalidade das questões, até finalmente surgir daí um verdadeiro livro. Numa tal obra pode-se naturalmente criticar algo ou até muito. Tudo o que o ser humano faz é insuficiente e pode ser melhorado. Apesar disso, é um grande livro, um testemunho de unidade na diversidade. De muitas vozes, pôde constituir-se um coro comum, porque tínhamos a partitura comum da fé que a igreja transmitiu desde os apóstolos. Que coisa linda, poético quase. Né? Por que conto tudo isto? Tínhamos já tido em conta, durante a composição do livro, que não apenas os continentes e as culturas eram bem diversos, mas também que dentro das sociedades ainda existiam vários continentes. O operário pensa diferente do agricultor, o filólogo do físico, o empresário do jornalista, o jovem do senhor. Portanto, tínhamos de nos estabelecer, em termos de língua e de pensamento, acima de todas essas diferenças, isto é, procurar o espaço da comunhão entre os diferentes mundos de pensamento. Assim, tornamo-nos ainda mais conscientes de que o texto necessitava de traduções nos diferentes mundos vitais, para aí tocar as pessoas nos seus próprios pensamentos e questões. Aí agora entra a nossa parte aqui. Ó. Nas Jornadas Mundiais da Juventude, que se seguiram, Roma, Toronto, Colônia, Sydney, encontraram-se jovens de todo o mundo. Eles desejam crer, procuram Deus, amam Cristo e querem um caminho de comunhão. Neste contexto surgiu um pensamento. Não deveríamos procurar traduzir o catecismo da Igreja Católica na linguagem dos jovens, introduzindo as suas grandes afirmações no mundo dos jovens? É claro que também existem muitas diferenças na juventude mundial contemporânea. Assim surgiu, sob a experiente orientação do arcebispo de Viena, Christoph Schönborn, um YouCat para os jovens. Espero que muitos jovens se deixem fascinar por este livro. É o caso de cada um de vocês que está aqui, né? Cada um de nós. Muitas pessoas me dizem, prossegue o Papa, os jovens de hoje não se interessam por isso. Duvido de que isto seja verdade, e estou certo do que digo. Os jovens de hoje não são tão superficiais como se diz deles. Eles querem saber realmente o que é a vida. Um romance policial é excitante porque nos insere no destino de outras pessoas, que também poderia ser o nosso. Este livro é cativante porque fala do nosso próprio destino, pelo que está profundamente próximo de cada um de nós. Assim vos convido, olha o convite do Papa, estudai o catecismo. Este é o desejo do meu coração. Este catecismo não fala ao vosso gosto, não vai pelo facilitismo.
Na verdade, ele exige de vós uma vida nova. Ele apresenta-vos a mensagem do Evangelho como uma pérola preciosa pela qual se tem de dar tudo. Peço-vos, portanto, o que o Papa nos pede? Estudai o catecismo com paixão e perseverança. Para isso, sacrificai tempo. Estudai-o no silêncio do vosso quarto. Lede-o enquanto o casal se estiverdes a namorar. Formai grupos de estudo e redes sociais. Partilhai-o entre vós na internet. Permanecei deste modo num diálogo sobre a vossa fé. Vocês estão cumprindo formalmente a vontade do Papa aqui, hein? Tudo bem, ó. Tá bênção para vocês, viu? Tá bom. Continuar aqui então. Tendes de saber em que credes. Tendes de conhecer a vossa fé como um especialista em tecnologia domina o sistema funcional de um computador. Tendes de a compreender como um bom músico compreende uma partitura. Sim, tendes de estar enraizados na fé, ainda mais profundamente que a geração dos vossos pais, para enfrentar os desafios e as tentações deste tempo com força e determinação. Precisais de ajuda divina para que a vossa fé não seque como uma gota de orvalho ao sol, para não sucumbirdes às aliciações do consumismo, para que o vosso amor não se afunde na pornografia, para não trairdes os fracos, nem abandonardes os que foram vitimados. Se, pois, cheios de zelo, pretenderdes dedicar-vos ao estudo do catecismo, gostaria de vos dizer uma última coisa para a vossa caminhada. Sabeis, todos, quão profundamente a comunhão dos crentes foi ferida nos últimos tempos pelo ataque do mal, com a infiltração do pecado no íntimo da igreja, isto é, no seu coração. Não o tomeis como pretexto para fugir do rosto de Deus. Vós próprios sois o corpo de Cristo, a igreja. Trazei à igreja o fogo inextinguível do vosso amor, sempre que o seu rosto for desfigurado. Sede diligentes, sem preguiça, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Citação de Romanos 12, 11. E ele conclui ainda o Santo Padre. Quando Israel se encontrava na situação mais profunda da sua história, Deus não pediu ajuda aos grandes ou aos notáveis, mas a um jovem chamado Jeremias. Este pensou ter se tratado de um exagero. Ah, Senhor Deus, não sei falar, porque ainda sou um menino. Deus, porém, não ficou desconcertado. Não digas, eu sou um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto te ordenar. Dou-vos a minha bênção e oro cada dia por todos vós. Bento XVI. Bom, então essa é a introdução ao catecismo. Vocês conseguiram ouvir bem, acolheram bem? Teve alguém aqui que falou que não ouviu, não conseguiu ouvir bem. Mas um monte de gente está dizendo que sim, que conseguiu ouvir. Que bom, graças a Deus. Veja, gente, pensem, saibam disso, né? Isso eu quero dizer para vocês como padre, como ministro ordenado. Além do conhecimento que vocês podem receber e colher aqui nesse encontro que nós estamos tendo, formalmente vocês recebem uma graça muito grande por essa obediência formal ao Santo Padre, né? O Papa propõe, recomenda que vocês se reúnam em redes sociais para partilhar o catecismo. Vocês fazem exatamente o que ele está fazendo. Fique imaginando, se o Santo Padre tivesse ciência desse nosso grupinho aqui, como ele ia ficar feliz, né? Como ele ia nos recomendar que continuássemos com perseverança. Né? É muito fácil, o primeiro dia é legal, que bom, mas que nós perseveremos nisso, né? Toda semana, com fidelidade. E não só aqui, mas durante a semana, procurando conhecer os textos, procurando aprofundar, né, a nossa fé. Como ele falou, a gente precisa estar mais enraizado na nossa fé do que a geração dos nossos pais para enfrentar as dificuldades que nos são propostas. Gente, vai dar 11 horas já deu 11 horas, né?
Só para a gente concluir, antes da gente terminar, não, é sexta-feira não, vai ser quinta, hein? Atenção, essa sexta-feira aqui a gente está se reunindo excepcionalmente, vai ser quinta, às 10h15, tá? Sexta-feira não. Sexta-feira vai que vocês têm a happy hour de vocês aí, tem festinha, tem coisa assim, né? Então, tudo bem. A gente faz na quinta, tá? Depois a gente pode mudar também o dia, mas em princípio o dia que o pessoal preferiu foi quinta-feira, tá? Eu tô com cara de sono, né? Tá bom. Olha só, então, só uma última coisa antes, para a gente saber um pouco também sobre o catecismo. Lembrem aquilo que o Papa falou. Como é que foi feito esse catecismo aqui? O catecismo da Igreja Católica. Foi feito em 4 partes. Foi feito em 4 partes. Então, a primeira parte, digamos assim, eu vou tentar mostrar aqui, né? Mas em que cremos, ou seja, a nossa fé, a profissão de fé. A profissão de fé, em que cremos. Então, ela vai apresentar o credo mesmo, né? Ou seja, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nasceu da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, e assim por diante. Santa Igreja Católica, e assim. Pitico, você chegou agora, Pitico? A gente está fechando, cara. Tá bom, seja bem-vindo. Pega a oração final. Então a primeira parte é a profissão de fé. A segunda parte, ou seja, a primeira parte, em que nós cremos? Qual é a nossa fé? A segunda parte, como nós celebramos a fé. Nós celebramos a fé de acordo com a fé que nós temos. A lei da oração é a lei da fé. Existe esse ditado, né? Lex orandi, lex credendi. Ou seja, a lei da oração é a lei da fé. A igreja reza como ela crê. Então, na segunda parte, vai ter justamente isso, a celebração da sua fé, a sua oração litúrgica, celebrativa. Então, a segunda parte do catecismo vai falar sobre o quê? Sobre os 7 sacramentos. 7 sacramentos. Terceira parte, a vida em Cristo, a fé vivida. Qual é a nossa fé? Fé que nós professamos, fé que nós celebramos na segunda parte. Na terceira parte, a fé que nós vivemos. Como viver a fé? Então, a terceira parte fala do catecismo. Né? Fala do catecismo, fala dos mandamentos, desculpe. Estou distraído aqui. Fala dos mandamentos, os 10 mandamentos. Essa é a terceira parte, ou seja, da vida em Cristo. E aí vai desenvolver cada mandamento. Né? Então, por exemplo, no 5º mandamento, não matar, vai falar da guerra, vai falar da legítima defesa. Cada tema é desenvolvido ali dos 10 mandamentos. Depois, a 4ª parte vai falar da oração. A vida em Cristo, né? E aí o nosso contato com Deus, a nossa relação com Deus, vai falar da oração, do que é a oração, como nós entramos em comunhão com Deus, em intimidade com Deus. Depois, da oração como um combate, muitas vezes a oração que é difícil, que é dolorosa. Depois vai fazer assim, vai destrinchar todo o Pai Nosso. Falar de todo o Pai Nosso, assim, vai explicando cada pedido que nós fazemos no Pai Nosso, explicando, então é muito bonito, né? Então esse é esse catecismo aqui. E o YouCat é baseado no catecismo. Então, apesar de ser em perguntas e respostas, hoje nós vimos isso, inclusive por aqui, né? Por esses números que acompanham cada resposta, que o catecismo é baseado também ali. Então, nós temos as 4 partes do YouCat assim distribuídas. Né? Antes da introdução ainda, bem aqui no início, vocês têm o índice. E aí no índice vai estar, primeira parte, em que cremos? Qual é a nossa fé? Segunda parte, como celebramos os mistérios cristãos? Ou seja, nós cremos. E aí como que nós vamos manifestar nossa fé? Né? Pela celebração, pela liturgia. Terceira parte, a vida em Cristo. Então, os mandamentos. Né? Então, como nós vivemos justamente essa fé que nós celebramos, que nós professamos e celebramos, como nós vivemos ela junto aos irmãos. Amar a Deus e amar os irmãos, então, os mandamentos. Né? A vida em Cristo. E aí, dê uma conferida nos temas, é bonito, né? E depois a 4ª parte, como devemos orar.
E a apresentação, às vezes, a forma de falar é diferente um pouco, né? A primeira parte, então, por que podemos crer? Nós humanos abertos a Deus, Deus que se aproxima de nós, seres humanos, o homem que responde a Deus, e aí depois o credo, né? Crer em Jesus Cristo, depois crer no Espírito Santo. Segunda parte, os sacramentos, Deus que age em nós através dos sinais sagrados, Deus e a liturgia, como celebramos, aí os 7 sacramentos, vai falar de todos eles, de outras celebrações litúrgicas. Depois, terceiro, porque estamos na terra, o que devemos fazer, como nos ajuda o Espírito Santo, a dignidade do ser humano, a comunhão humana, os 10 mandamentos, amar a Deus com todo o coração, o próximo como a ti mesmo. Depois a quarta parte, a oração na vida cristã, orar como Deus nos doa a sua presença, né? E assim por diante. A fonte da oração, o caminho da oração e o Pai Nosso, e assim então. Tá bom? Então essa é a introdução. Eu estou pensando aqui para a próxima semana, a gente já tem quase uma hora de chat já, né? Então já vamos concluir, já são 11 e pouco. A gente já encerra, vai dormir, vai dar uma bênção final então. E eu queria propor a vocês que como é que a gente pode se organizar a partir da próxima semana. Então quem quiser dar alguma sugestão, e também a gente não precisa dar sugestão necessariamente agora. A gente tem a semana inteira, né? Estão convidando aqui para a festa de Santa Teresinha. Vai ter avisos finais, né? No final vai ter avisos paroquiais, né? Avisos do chat aqui. Quem quiser, coloca avisos aí no final. Estão convidando aí para a festa de Santa Teresinha amanhã, em Rio do Ouro, né? Então quem quiser ir lá, né, prestigiar Santa Teresinha, uma das santas padroeiras dos jovens, né? O dia dela amanhã. Vale a pena então a gente pensar como que a gente vai organizar. Oi, Tamires, tudo bem? Você está aí? Deus te abençoe, viu? Se alguém quiser dar uma sugestão agora, pode ser, mas a gente tem a semana toda para isso. Então, lá na nossa página, na nossa comunidade no Facebook, lembrar disso, aquela página da nossa Arquidiocese de Niterói e o CAT lá, é o grupo fechado, a gente pode partilhar à vontade ali e dar sugestões, tá bom? O que foi que a Lohane falou? Tá, vocês podem, de repente, já ler alguma coisa. A gente pode trabalhar por tema ou fazer o estudo direto pelo catecismo, tá? Fica a critério de vocês. A gente também não é obrigado a ler direto o catecismo. O catecismo, gente, em princípio, ele é um livro de consulta, como um dicionário, mal comparando, né? Uma comparação muito pobre. O catecismo é como um dicionário. Ele não é um livro para você ler assim, igual um livro de história, é o livro da vida de um santo, que você pega e lê. Não, é um livro de consulta. Então, de fato, a gente pode fazer isso, escolhe um tema e vai no tema, e fala sobre o tema. Ou a gente pode ler ele do início e vai pegando. Tá? Claro, se for o caso, o que eu recomendaria, então, que a gente pegasse do início. Tá? Então, de repente, para a semana que vem, vocês podem fazer isso. Estou sugerindo esse tema aqui. A gente pode, de repente, ver para a semana que vem, então, pegar as primeiras perguntas. Talvez a primeira sessão. Olha só, vocês podem propor dúvidas também, podem sugerir dúvidas. Tá? Sem dúvida. Vocês podem, sem dúvida, podem sugerir dúvidas. Tá, em princípio, eu estou pensando a gente pegar o primeiro capítulo, pelo menos a gente parte daí. Né? Então a gente pega a primeira sessão, por que podemos crer, tá? As primeiras perguntas. Primeiro capítulo, nós seres humanos abertos a Deus. Tá bom? Depois o segundo, Deus que se aproxima de nós. Esse aí vai até lá na frente. Eu acho que vale a pena, olha só, gente, eu acho que vale a pena o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos estudar aqui, essa semana, até o número 24 do Catecismo.
Tá bom? 24, do 1 ao 24. Tá bom? Por quê? Porque existe uma lógica, uma coerência neles. É a primeira sessão. Se vocês verem aqui, antes do número 1, está escrito assim, primeira sessão, por que podemos crer? No número 25, tem assim, ó, segunda sessão, o credo cristão. Então, primeira, por que podemos crer? Na segunda já vai falar do credo. Então já é um outro tema. Então, por que podemos crer? Você vai ver que todos os números são mais filosóficos, é mais reflexivo. Se divide em 3 partes. Primeira, nós, seres humanos, somos abertos a Deus. Nós temos no nosso coração uma abertura para Deus. Tá? Então esse é o primeiro tema. Segundo tema, Deus então se aproxima de nós, vem ao nosso encontro. Nós temos essa aproximação e Ele vem ao nosso encontro. Aproxima-se de nós, seres humanos. É grande esse, né, tem mais números. E a terceira diz o seguinte, o ser humano então responde a Deus. Ou seja, o homem tem no seu coração o desejo de Deus. Estou batendo no peito, não aparece, né? Batendo aqui. Tá. Então, quem quiser pode botar dúvida no Face também. Pode colocar questões no Face, tudo bem. Mas em princípio vai ser isso. Eu leio do 1 ao 24, tá? E aí são 3 pontos. Primeiro, o homem sente no seu coração esse desejo de Deus. Depois, Deus vem ao encontro do homem, corresponde a esse desejo. E então, o terceiro ponto, o ser humano responde a Deus que veio ao seu encontro. Tá bom? Assim a gente lê até o número 24. Esse anseio que existe no coração do homem, nós experimentamos, né? Esse desejo de Deus. Deus que vem ao nosso encontro pela revelação, esse Deus que vem ao nosso encontro, que se revela. E nós que correspondemos como? Pela fé. Pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus, pela nossa adesão a Ele, nós correspondemos. É isso que nós vamos estudar. Recomendo, acho que vale a pena, o seguinte, a gente lê do 1 ao 24, mas lê também todas as definições, citações bíblicas e frases dos santos, citações dos santos que existem nas margens das páginas que vão de 1 a 24. Tá vendo? Não leiam só os números, leiam também as frases dos santos. Assim como a gente vai observar as fotos, vale a pena também a gente ver as frases dos santos todas. Né? Ok? Grande abraço então a todos. A gente vai, estuda até, já tem gente se despedindo. A gente estuda então do número 1 até o número 24. Tá bom? E eu queria só, na nossa conclusão sempre desse nosso chat, a gente rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos abençoe, né, que permaneça conosco, que abençoe a nossa semana, e que nós possamos irradiar, repercutir isso, né, para as pessoas com quem nós participamos. Tá bom? Então vamos juntos rezar uma Ave Maria, entregando nossa vida, nossas famílias, nossos projetos, nossa juventude nas mãos de Nossa Senhora para que ela nos conduza até o seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém para todo mundo. Um abraço, tá bom? Até semana que vem. Tá? A gente se fala essa semana pelo Facebook. Então, tchau para todo mundo. Vai ficar gravado, quem quiser depois confere lá no nosso canal. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau.